Olá, pessoal, boa noite. Só ajeitar aqui as coisas da câmera, mas vamos lá. Boa noite, espero que estejam todos bem. Espero que esteja tudo bem com vocês e respectivas famílias. E vamos lá. A gente ontem viu aquelas questões do while, aprofundamos um pouquinho, vimos lá como colocar, né, if dentro de while e etc. E o que nós vamos ver hoje, na verdade, são dois pontos, e eu até vou começar pelo mais simples, diria eu, que é aquela questão do aninhado. Acho que é esse aqui, exato. Depois eu volto para o PowerPoint, para onde eu quero efetivamente entrar no mérito, que é a parte mais complicada. Não complicada, não é para se assustarem, tá? Mas, enfim, um pouquinho mais difícil, digamos assim, né? Então, isso aqui é bem simples, na verdade, a gente até já falou um pouquinho disso, né? Ou seja, já mostrei isso ontem, inclusive, então é só para reforçar, né, a possibilidade de colocar uma estrutura alinhada, ou seja, um while dentro de outro while, tá? Então, aqui, isso aqui vocês também precisam pensar em termos de lógica, no sentido de o que eu quero fazer. Ou seja, eu tenho de mostrar algo repetido e dentro dessa repetição eu vou fazer uma outra repetição, digamos assim, né? Então, realmente, sempre é bom ter isso em mente para não cair naquele erro do programa ficar sendo executado de maneira contínua, né? Então, nós temos aqui aquela situação que a gente já viu de mostrar a tabuada lá de multiplicação de 1 a 10, tá? Só que aqui percebam que a gente está numa situação aí um pouquinho diferente, tá? Eu vi só agora, tá, Francisca, a sua pergunta, eu só vou terminar esse bloco aqui do while aninhado, e aí você faz a sua pergunta, tá? Como eu já acabei começando, eu estava olhando aqui só para o slide, não vi que você tinha colocado aqui no chat, tá bom? Mas então, continuando aqui, quer dizer, e aí depois a gente volta para a sua pergunta, né? Nós temos a situação em que seja necessário mostrar na tela as tabuadas de multiplicação de 1 a 10. Então, uma coisa é aquele exercício que a gente fez ontem, em que eu coloco o número inicial, o número final, etc., mas é a tabuada de um número só, né? Naquele, até eu acho que na hora que eu executei, eu usei o número 5, tá? Agora, nós queremos aqui a tabuada de 1 a 10. Então, nós temos aqui uma situação em que teremos dois while, um dentro do outro. Por quê? Tentem se lembrar, e vocês devem ter o PDF, né, porque eu coloquei ontem lá no Moodle, mas lembrem-se daquele exercício, que foi o que a gente começou a aula ontem, que tinha aquele desenhozinho, né, a saída na tela do lado direito. E nós temos três colunas. Nós temos a coluna da tabuada em si, nós temos os números crescendo e depois nós temos ali a multiplicação, o resultado da multiplicação. Então, nós temos de ter dois whiles, por quê? Porque um while vai controlar, digamos, a coluna da esquerda. E o outro while vai controlar o centro. O que eu quero dizer com isso? O primeiro while vai dizer, bom, agora nós vamos fazer a tabuada do 1. Depois nós vamos fazer a tabuada do 2. Depois nós vamos fazer a do 3. E assim sucessivamente. E o segundo while, o que ele vai colocar? Ele vai controlar o vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Quer dizer, ele vai controlar o 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, depois 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui a ideia é essa. E a gente tem esse código com dois whiles, um dentro do outro. Ou seja, eu tenho ali a definição de que a tabuada vai começar pelo número 1, né? Ou seja, é a tabuada do 1, e aí, obviamente, eu tenho um while menor ou igual a 10, porque, enfim, a tabuada de 1 a 10, como estava ali no exercício, né? Ali no código, tá? No comando da questão.
E depois, quer dizer, a tabuada, eu repito, é o número que está na coluna da esquerda, né? E o número em si é a coluna do centro, é o que vai variar todas as vezes. Então, eu também tenho de 1 a 10, a gente já falou isso ontem, a tabuada é de 1 a 10, portanto, ele começa no 1, e aí, enquanto o número for menor ou igual a 10, ele vai mostrar a tabuada. Depois ele aumenta o número, agora vejam ali o recuo, tá? Ou seja, vejam que a variável número, ela está dentro do segundo while, enquanto que a variável tabuada não está. Ela está dentro do primeiro. Vejam pela margem aqui, né? Ou seja, ela está aqui dentro do primeiro, mas ela não está dentro do segundo. Então, na prática, quer dizer, é isso daqui. É o exercício 19. Então, a gente tem aqui a tabuada de 1 a 10. Então, é como eu falei, o primeiro while, e até o PowerPoint está ali atrás, então esse primeiro while, ele está controlando esses números aqui à esquerda. Tá? E o segundo while controla os números da coluna do centro, de 1 a 10. Então, 1 vezes 1, parará, ele executa tudo isso, com base no segundo while, eu estou passando o rato aqui em cima do segundo, da coluna do meio, então isso é controlado pelo segundo while, tá? E aí ele vai para o primeiro, né? Ou seja, ele continua, na verdade, no primeiro, né? Que ele vai para lá. Tá? Então aqui, deixa eu alterar só aqui oh, não é isso. Peraí. Deixa eu alterar aqui o projeto aqui. Deixa eu colocar, porque eu mudei ali a pasta. Então, nós estamos hoje no dia 15, é essa daqui. E essa daqui eu vou excluir. Excluir não, remover. Então, é esse daqui. Não é esse daqui. Esse aqui é o que a gente vai ver, é o 19. O 19 está aqui. Tá? Então, para que se possa visualizar, isso aqui eu vou colocar no site para ver um pouquinho mais. Como eu falei, percebam que esta linha 6 está dentro deste while aqui, tá? Isso aqui é um while, mas a variável tabuada não. Então, quando eu visualizo aqui a execução, claro que eu não vou fazer tudo, porque vocês podem ver aqui que são 342 passos que esse programa faz. Mas eu quero só que vocês vejam ali as variáveis, como elas vão sendo alteradas, né? Então, aparece ali, eu defino a tabuada começando com 1, e aí já entra no while, ou seja, eu estou fazendo a tabuada de 1 a 10. Enquanto ele for menor ou igual a 10, eu vou definir que o número vai ser igual a 1, eu vou inicializar dentro do while. Por que eu estou inicializando a variável número dentro do primeiro while? E aqui é uma questão de lógica importantíssima. Eu poderia ter colocado essa linha 3, essa variável número igual a 1, aqui em cima? Não. Porque se eu coloco em cima, o que aconteceria? Tá? Ele não iria reinicializar. Quando eu digo reinicializar, o que eu estou querendo dizer é essa coluna do meio, aqui não tem como eu selecionar só a coluna do meio, mas a coluna do meio, que está indo aqui de 1 a 10, depois aqui quando a gente chega nessa linha, ela começa de novo e vai de 1 a 10, e depois aqui de novo de 1 a 10, né? É por isso que a variável número está dentro do primeiro while, porque toda vez que eu recomeçar uma tabuada, ou seja, que eu passar da tabuada para 1 para a tabuada do 2, do 2 para a tabuada do 3, do 3 para o 4 e assim sucessivamente, o primeiro número a ser multiplicado tem de ser o número 1, tá? Como estava aqui. Então, é por isso que eu coloco e volto para cá, eu coloco aqui o que está na linha 3, que vai ser a próxima linha a ser executada nesse código, eu coloco a variável número dentro, que assim, enquanto o valor da variável tabuada for 1, variável aqui é 1, e ele está aumentando aqui dentro, depois ele volta lá para cima, e aí, quando agora eu estou fazendo a tabuada do 2, o número volta a ser 1. Ou seja, eu estou reinicializando, eu estou recomeçando. Porque se eu não fizesse isso, aqui ele não multiplicaria 2 vezes 1, ele multiplicaria 2 vezes 11. Porque aqui na linha 6, eu somei mais 1.
Então, ele multiplicaria aqui por 2 vezes 11, e 2 vezes 12, vezes 13, até chegar aqui 2 vezes 20, e não é isso que eu quero. Tá? Então, quando eu continuo executando, ele coloca lá número, e aí, enquanto o número for menor ou igual a 10, ele vai mostrar a multiplicação. Então, na primeira vez que ele multiplica, essas variáveis valem 1, e todos nós sabemos o óbvio de que 1 vezes 1 é 1. Então, ele vai mostrar isso ali, 1 vezes 1 igual a 1, usando aquelas expressões que você já conhece, %d, 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 tudo número inteiro. E aí ele aumenta a variável número, mas ele não aumenta a variável tabuada, porque eu estou dentro do segundo while. Então, agora a variável número, como vocês podem ver, passa a valer 2. Aí ele volta, mas ele volta para este while aqui. Não é porque as linhas 5 e 6, esse bloco, está dentro desse while. Então, ele vai ficar sempre ali dentro. Depois ele sai. Então, aqui eu vou executar até 10, e aqui eu vou executar mais rápido enquanto eu vou falando, e vocês vão vendo ali, né? 8, 9, tá? Agora, ele vai mostrar, vezes 9, 10 ele vai entrar. Agora, a variável número vai passar a valer 11. E aí ele volta ali para cima do while, e aí a condição é falsa. Né? Número é menor ou igual a 10? Não, isso é falso. Aí ele sai deste while, mas ele está ainda dentro do outro. Então, ele executa agora o que está na última linha. E aí, ao executar o que está na última linha, a variável tabuada passa a valer 2. E aí, ele volta lá para o primeiro while, porque aquilo ali tudo está dentro do primeiro while. E aí, vejam aqui o que eu expliquei agora há pouco. Se eu não inicializasse ali na linha 3, que é o próximo comando, a variável número sendo igual a 1 de novo, olhe do lado direito o valor da variável número. Então, se eu não tivesse aquela linha 3, que está ali, né? Ou seja, se aquilo estivesse fora do while, antes do while, né? Se tivesse invertido, o que está na linha 2 estivesse na linha 3, o que está na linha 3 estivesse na linha 2, a variável número passaria a valer 11. E aí ele entraria ali, e está ok, está válido, porque ali naquele while da linha 2, o Python está controlando o valor da variável tabuada. E a variável tabuada vale 2, é menor ou igual a 10, portanto verdadeira. Aí ele entraria, número é menor ou igual a 10, tá? E aí ele faria o teste, não, o número é 11. E aí percebam que ele ia cair para a tabuada, ele não ia executar a multiplicação que a gente quer, e ele não mostraria mais nada. Tá? Então aqui, agora eu volto, e aí quando eu clicar ali, percebam, ele vai executar a linha 3, a variável número então volta a ser 1, como vocês podem ver ali, e aí ele entra no segundo while, e aí ele faz toda a impressão, ficando, e aqui eu estou clicando bem rapidinho, é claro, tá? Para que, enquanto eu vou falando, ele vai mostrando ali, aí terminou o while, porque agora o número é 11 de novo, entra no while que está ali na linha 4, isso é falso, ele pula para a linha 7, aumenta, agora vamos para a tabuada do 3. E aí a mesma lógica até o final, e ele vai mostrando isso para a gente. Tá? Como eu disse, eu não vou executar tudo aqui, vou deixar aqui sem nada para a gente mostrar um outro código depois, mas a ideia aqui, então, é essa. Você tem um while dentro de outro while. E seria possível solucionar isso aqui de uma outra maneira. Então, aqui, volto para cá. Aqui vai dar um erro, peraí. Aí. Nós executamos o 19, vocês viram que funcionou. E agora nós vamos executar o 20, né? Que é o que está aqui antes de mostrar o código para vocês. Então também executou, está aqui, ó, tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3 e por aí vai. Tá? Então executou sem problema nenhum. Tá? Qual é a diferença então do 19 para o 20? 19, vocês já viram, está aqui o código. É isso daqui, bem tranquilo. E o 20? Então vamos lá. Inicia tabuada valendo 1. Ok. Eu inicio o número fora. Vejam que aqui eu estou iniciando o número fora. E aí você vai dizer, mas você acabou de dizer que o número tem que estar dentro. Sim. Naquele modelo, naquele código anterior, que está no slide anterior, naquela lógica, a variável número tem de estar dentro do while. Aqui não. Porque aqui eu estou fazendo o quê? Enquanto tabuada foi menor do que 10, lembrem-se, tabuada controla a coluna da esquerda, né? Aqui.
Então, aqui 777, 888, 999, 1010, 10, tá? Então, enquanto a tabuada for menor, a gente vai mostrar aquilo dali. A linha é exatamente a mesma, ok? Então, vai mostrar ali o porcento de, né, da tabuada, vezes o porcento de do número, vezes o porcento de da tabuada vezes o número. Mesma coisa, tá? Até volto aqui. A linha é exatamente a mesma aqui. Essa linha maior, obviamente, o código maior, a linha é exatamente a mesma. Só que onde que está aqui o detalhe? E aí, claro, percebam, a gente vai aumentar o valor do número, porque nós temos de mostrar o quê? Nós temos de mostrar, mostramos ali, tudo começou com 1. Então, na primeira vez que isso aqui executar, 1 vezes 1. Agora temos de fazer 1 vezes 2. Portanto, o número tem que ser 2. Ok? Beleza. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse teste. Se o número for igual a 11, tá? O que eu faço? Eu digo que o número passa a valer 1. E aí, tabuada mais 1. Qual é a lógica aqui? A lógica aqui é que eu estou só com um while em primeiro lugar. E o que eu estou fazendo é, eu mostrei ali 1 vezes 1. Primeira vez que executou o programa, né? Tabuada vale 1, número vale 1, 1 vezes 1. Ponto final, tá? E aí, o que acontece? Mostrei lá 1 vezes 1, agora número vale 2. E aí eu faço o teste. Número é igual a 11? Não. Então ele pula. Significa dizer que tabuada continua valendo 1, mas número vale 2. Aí ele mostra agora 1 vezes 2. E aí ele coloca número agora é igual número mais 1. Então agora número vale 3. E aí ele faz o teste. E tabuada não alterou. Vejam que a variável tabuada continua valendo 1 até agora, porque não houve nada. Porque aquele if, aquela última linha que está no código, só será executada se número for igual a 11. E número é igual a 3. Então ele chega ali no if. Número é igual a 3? Não. Número igual a, aliás, número igual a 11? Não. Número igual a 3. Então ele não entra no if, ele volta para o while. E aí a gente continua, tabuada, ainda estamos com valor 1. E ele vai fazendo isso até que ele mostra lá 1 vezes 10. Né? A variável número agora vale 10, mostrou 1 vezes 10. Número mais 1. Número mais igual 1. Então agora número, tabuada vale 1, número vale 11. Aí ele faz o teste. Número é igual a 11? Sim. Então, se o número for igual a 11, o que eu vou fazer? Número passa a valer 1. E tabuada, eu vou aumentar em um valor. Então, quando o número for igual a 11, agora o número deixa de ser 11, e ele passa a valer 1, e tabuada, que antes valia 1, agora vai valer 2. E aí ele volta para o while. Quando ele volta para o while, lembrem-se, agora a tabuada vale 2 e número vale 1, foi o que a gente definiu ali no final. E ele executa normalmente, e aí a lógica continua. Tá? Tanto que a execução é exatamente igual, como vocês já viram, tá? E eu pego esse código, levo ele aqui para o meu querido site do Python Tutor e executo. E vocês vão ver exatamente isso acontecendo. Tabuada vale 1, número vale 1, porque eu estou começando e o primeiro é 1 vezes 1. Tabuada é menor ou igual a 10? Sim. Então ele entra no while, executa. Ele vai mostrar, está ali o output aqui, ok? E aí, número vai ser aumentado de 1. Portanto, o número passa a valer 2, como vocês estão vendo do lado direito ali com um sombreado em azul. Número é igual a 11? Não, número é igual a 2. Então, aquele if vai ser falso. Portanto, ele não vai executar o que está dentro do bloco. Então, a setinha vermelha volta para o while exatamente agora. E aí, ele faz o teste. Tabuada é menor ou igual a 10? Sim, ele entrou. E aí, ele mostra 1 vezes 2. Número aumentou. Número igual a 11? Não. E assim vai. Até, e vai mostrando, como vocês estão vendo. Ok? Até chegar aqui, número igual a 10. Aí ele volta, mostrou, tá ali o print, 1 vezes 10. E agora a gente tem de fazer o quê? Neste momento, nós temos de fazer com que a variável tabuada deixe de ser 1 e passe a ser 2, porque a gente já fez a tabuada do 1 inteiro. E a gente tem de fazer com que a variável número deixe de ser 10 e volte a ser 1, para fazer o 2 vezes 1, 2 vezes 2 e por aí vai.
Então, eu somo, e aí agora ele vai entrar nesse if, porque esse if agora é verdadeiro, como vocês estão vendo do lado direito. Número é igual a 11? Sim. Então, ele entra no if. Número agora recebe o valor 1, e tabuada vai ser aumentado em um número. Tabuada passa a valer 2. E aí ele volta lá para o while, e aí a lógica toda continua, tá? Do mesmo jeito, até fazer lá o 2 vezes 10. Tá? A mesma coisa, aumentou para 10, mostrou 2 vezes 10, número 11. Número igual a 11? Sim. Então, o número passa a valer 1 e a tabuada aumentou para 3. E assim sucessivamente. De novo, não vou aqui executar todo o código, mas o que eu quero que vocês percebam é que nós temos aqui duas maneiras distintas de fazer a mesma coisa. Uma usando um while e um if, que é esse aqui, o 20, e a outra maneira é usando um while dentro do outro, tá? Exatamente a mesma coisa. Então, o resultado é o mesmo, tá? Agora, qual que vai ser aqui em termos de, talvez, rapidez ou vantagem? Aqui, ó, esse aqui tem 7 linhas, esse aqui tem 8, tá? Só que esse aqui, ele executa menos vezes. E ele executa menos vezes por quê? Porque essas 3 linhas do final só vão ser executadas, aliás, as 3 não, mas essas duas só vão ser executadas se o número for igual a 11. E aqui ele está executando sempre. Tá? Então, aqui a gente teria de usar aquela função que eu já falei que existe no Python para a gente calcular a velocidade dos algoritmos, tá? Mas eu diria que talvez... Opa, esse a gente ainda vai ver. Eu diria que talvez esse aqui fosse um pouquinho mais rápido, porque essas duas linhas só são executadas 10 vezes, né? Ou seja, quando a gente está aumentando os valores da tabuada. Mas é uma questão de teste, e, de novo, para a gente aqui não faz diferença alguma, né? Tanto que a gente vem aqui, tá? Executa aqui o 19, e ele mostra tudo, e a gente vem aqui, executa o 20, ele mostra do mesmo jeito. Tá? Então, óbvio, a olho nu, como se diz, a gente não consegue saber qual dos dois é mais rápido, a gente teria de usar uma função do Python para isso. Tá? Francisca, qual era a sua dúvida? Porque eu tenho aqui 2 exercícios para vocês, mas antes eu queria que você me dissesse aí qual era a sua dúvida que você falou no início, eu pedi para você esperar um pouquinho. Não estou te ouvindo, tá? Não sei se os demais escutam, mas eu continuo sem te ouvir e o volume aqui está quase no máximo. Então, não sei o que pode estar acontecendo aí. Ainda que eu veja que você ativou o microfone, né? Então, nada ainda, viu? Não sei se os demais estão ouvindo você, tá? Mas qualquer coisa, se for o caso, você digita, escreve. Não sei se é muita coisa ou não, mas enfim, a gente tenta se falar aí pelo chat, tá? O Alan também colocou que também não está conseguindo ouvir, então acho que deve ser realmente alguma coisa aí com o seu microfone, tá? Bom, vamos avançar aqui. Aí, Francisca, depois qualquer coisa, como eu falei, ou você pergunta aqui no chat, tá? Não tem problema. Ou, se for o caso, você me envia um e-mail depois, ou também, na pior das hipóteses, a gente vê na segunda-feira. Não precisa pedir desculpa, não tem problema nenhum, fique tranquila, tá? Veja como for melhor aí para você. Fique tranquilo em relação a isso, tá? Só vou colocar aqui, então, esses 2 exercíciozinhos, tá? Vou aqui já tirar aquele print para enviar para vocês. E nós temos aqui, então, esses 2 exemplos. Já vou aqui mandar no chat, porque assim vocês já podem, inclusive, abri-lo aí, né? Esse exemplo, enquanto eu vou explicando aqui, tá? Deixa eu só carregar aqui para vocês. Só um segundo.
Eu acho que é esse aqui, só conferir. Sim, é esse daqui. Então, tá aí a imagem, tá? Enviei aqui no chat. Então, né, vou dar um tempinho. Mas o que, que a gente quer aqui? O primeiro, tá aí. Escrever um programa que leia um número positivo e verifique se ele é ou não um número primo. Tá? Ou seja, percebam, pessoal, que isso eu quero fazer esse comentário, era para ter falado isso ontem, acabei não falando, mas foi até bom porque hoje tem mais gente aqui. Esses exercícios ou essas atividades, elas têm uma certa relação com questões de matemática, como vocês já devem ter percebido, mas isso não vai contra aquilo que eu disse na primeira aula, na apresentação. No primeiro dia eu falei que vocês não precisariam saber de matemática além das 4 operações básicas. E realmente não precisa. E aí você vai falar assim, claro que precisa, tá aí um exemplo. Eu tenho que saber o que é um número primo. Não. Tá? Você não precisa se preocupar, porque o meu objetivo, óbvio, não é fazer com que você aprenda o que é ou deixa de ser um número primo. O meu objetivo é que você pense na lógica do seu programa para responder a esse problema. É claro que eu não posso chegar aqui para você e falar assim, olha, isso, depois de uma semana de aula, ou mesmo agora, nós temos o quê? Um mês de aula, né, praticamente. Aliás, diria literalmente, né? Hoje é a 4ª semana. Eu não posso chegar na 4ª semana e falar para vocês assim, vem cá, vamos fazer um exercício em que vocês vão escrever um programa em Python para descobrir senhas, enfim, senha do e-mail, senha de banco, senha, qualquer senha, tá? E a gente faz isso num programa aí de 20, 30 linhas, não mais do que isso, tá? E o programa executa e funciona, inclusive depois eu já era para ter mostrado isso, mas eu tenho no meu site uma postagem que eu fiz justamente sobre isso, tá? Mostrando como em 40 minutos com o meu computador, que é de 2016, eu consegui quebrar, né, 1 milhão de senhas, descobrir 1 milhão de senhas. Tá? Então, não se preocupe, tem um vídeo, inclusive, obviamente não é um vídeo de 40 minutos, quer dizer, eu gravei o início, aí eu avancei, fiz um time-lapse no vídeo, editei o vídeo, e depois tem o final para mostrar que com o programa em Python você faz isso. Se você quiser, inclusive, eu vou deixar depois lá no Moodle, essa postagem, eu coloquei todos os arquivos lá, você baixa alguns arquivos, executa na sequência que está ali, você pode fazer isso no seu computador. Tá? Então, só que eu não consigo fazer isso com um mês de aula. Então, é por isso que aqui, isso aqui não é para saber se você sabe ou não matemática, mas é para saber se você sabe ou não, se está percebendo ou não a lógica. Então, para a gente descobrir se um número é primo ou não, quer dizer, e tem que ser um número positivo, portanto, o utilizador vai inserir um número positivo, o que significa dizer aqui que eu já estou pedindo para você fazer um if. Quer dizer, se o número for menor ou igual a 0, você já tem de mostrar uma mensagem para o utilizador. Olha, eu só aceito números positivos. Ponto. Tá? Então, é esse tipo de detalhe que eu quero que você perceba. E depois, para verificar se é ou não um número primo, aí tem ali a explicação, tanto que eu já estou dando a explicação, você não tem de correr atrás e ir atrás procurar o que é o número primo, como é que eu calculo. Está ali, ó. Para fazer a verificação, calcule o resto da divisão do número por 2 e depois por todos os números ímpares até o número lido. Quer dizer, o número lido ali, né, a gente fala, que é uma tradução muito literal da minha parte, né? Ou seja, em inglês se utiliza read the number, né? Ou seja, quando o utilizador insere, digita alguma coisa ali, tá? Então, se o resto de uma dessas divisões for igual a 0, o número não é primo. E 0 e 1 não são primos, e 2 é o único número primo que é par. Então, já estou te dando uma explicação, você tem de pegar isso que está em texto e transformar num código. Basicamente é isso, tá? Então, a ideia aqui é justamente ver como que vocês vão se virar, digamos assim, com a questão aí dos ifs e dos whiles nessa situação. E o 22 é a mesma coisa. Escrever um programa que verifica se um número é um palíndromo. O que é um palíndromo? É aquele, como está ali, e aí serve para palavras também, mas para palavras a gente só vai fazer mais para frente, quando a gente estiver mexendo com strings,
Tá? Até aqui você já sabe alguma coisa sobre strings, que é um texto, você já sabe que as strings têm índices, que o índice sempre começa do zero, que você pode acessar qualquer caractere da string utilizando o índice, e que para saber o número de caracteres na string você usa a função len. A gente só viu isso, mas tem muito mais coisa em relação à string que a gente vai ver. Mas para chegar lá, a gente precisa desses pré-requisitos, né? Então, aqui, assim como existem palavras que são palíndromas, existem os números, né? Ou seja, aquele que não importa se você está lendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é a mesma coisa. Tá aí os exemplos: 454, 454, 10501, 10501. E palavras. Bom, Ana é um palíndromo, ANA. Ovo é um palíndromo, OVO, e tem outras, né, maiores, mas essas são as mais fáceis de você visualizar. Ovo e Ana são palíndromos. Portanto, eu quero que vocês façam esses dois exercícios aí. São exercícios que demandam um pouquinho mais de lógica, tá? E lógico, né? É claro que nós estamos aqui aumentando o nível de dificuldade, porque, obviamente, vocês já têm um mês de aula e vocês já têm uma base mínima para poder fazer isso daqui, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, então, considerando que são dois, vou colocar aí 20 minutos, contados a partir de agora, tá? Porque realmente esses daqui vão demandar um pouquinho mais de tempo. Se por acaso vocês terminarem antes desse tempo, é só mandar uma mensagem. Eu fico aqui na frente do computador, apesar de eu desligar a câmera e tirar o áudio, claro, mas eu estou aqui na frente do computador o tempo todo. Tá? Então, se por acaso terminarem antes, a gente volta antes, não tem problema. Mas eu vou contar aí 20, não, vou contar 18 minutos, porque são 9h02, a gente volta às 9h20. Tá ok? Então, vou distribuí-los aqui nas salas, como a gente tem feito, e, enfim, divirtam-se com esses dois exercícios aí. Até daqui a pouco, pessoal.
Bom, vamos lá ver os programas, né? Ou primeiro a execução, como a gente tem feito até agora. Então, é o 21 e o 22. Deixa eu colocar aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer pelo menos um deles. Então, eu vou colocar aqui primeiro o número 0. 0 é um caso especial, certo? Ou seja, eu optei aqui porque 0 e 1 não são primos, né? São casos especiais. Então, se eu colocar 1, a mesma coisa. Se eu colocar 2, ele vai dizer que é número primo. Se eu colocar 3, ele vai dizer que é número primo. Se eu colocar 4, ele vai dizer que não é primo, né? Já que 2 é o único número par que é primo. Se eu colocar 5, é número primo, 6 não é, e por aí vai. Ou seja, a gente tem aqui uma indicação da execução do programa e dos seus respectivos resultados. Esse aqui é o 21 e o código está aqui. Ou seja, eu tenho aqui uma série de ifs para fazer os respectivos testes. Tá? Então, e ali, claro, ainda poderia continuar, né? Ou seja, poderia ir além, poderia avançar no sentido de ter outros números, porque até agora a gente tem todos dando que sim, ó, 8 não é, 9, tá? Não é, e aí vejam a diferença de resposta. 9 não é porque é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3, o resto é 0. Ou seja, sobra 0, como está aqui na definição, na segunda linha. Se o resto de uma dessas divisões for igual a 0, o número não é primo. Então, na verdade, aqui nós temos, e é claro que aqui eu tenho de uma maneira bastante detalhada, né? E com uma novidade, que é um dos itens que eu vou falar hoje ainda, que é a questão lá da gente sair de dentro de um while ou sair de dentro mesmo de um if, né? Ou de um for, desculpa, se a gente estiver dentro de uma execução, mas não se preocupem, eu vou falar isso hoje ainda. O que eu quero que vocês vejam é que está ali já a indicação. Né? E até esqueci de colocar aqui. Na hora que eu executei aqui, poderia ter colocado -1, e aí está a mensagem. Digite apenas valores positivos e ainda indica que não é um número primo. Né? Então, a gente tem ali logo no início, né? Lendo aqui o nosso código, claro, eu peço o número. Se n for igual a 0, eu já mostro a mensagem. Olha, é inválido. Ponto final. Se n for igual a 1 ou n igual a 2, lembrem-se que eu falei ontem daquele operador ali que está na quarta linha, que é o OR. Né? Ou seja, se o número for igual a 0 ou se o número for igual a 1, eu vou dizer que o número, seja 0 ou 1, é um caso especial, porque está aqui no comando da questão. 0 e 1 não são números primos. Então, optei por dizer é um caso especial, porque, enfim, não tem nem a questão da divisão em si. Então, percebam que até aqui, o que eu fiz? Estipulei mensagens para caso a pessoa, o utilizador, insira um número negativo, ou insira o número 0, ou insira o número 1, que são as situações especiais. Tá? Tirando isso, se não for nenhum nem o outro, tá? E ali, aqui até a gente poderia ter colocado elif, e ele iria funcionar do mesmo jeito, tá? Então, se o número for menor do que 0, se o número for igual a 0 ou igual a 1, se não, quer dizer, significa dizer que qualquer número de 2 para cima. Aí ele entra no else. Então, quando eu digito 2, eu tenho ali um outro if dentro. Se o número for igual a 2, eu já digo logo de cara que é primo. E por que eu digo que é primo? Porque está aqui ó, no texto. 2 é o único número primo que é par. Acabou. Se não, como está ali, e o que é aquele símbolo de porcento ali na linha 9, estamos aqui na linha 9, tá? O que é aquilo dali? É o resto. Lembrem-se, usamos ontem esse símbolo.
Então, se o resto do número dividido por 2 for igual a zero, eu digo a mensagem, não é primo, porque 2 é o único número par. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, naquele caso, nós temos um número par e números primos não são pares, né? Ou seja, como já está ali, tanto que a divisão é pelos números ímpares até o número lido. Tá? Portanto, a gente já sabe que números pares não são números primos, à exceção do 2 que a gente já tratou acima. Então, eu fiz o primeiro teste. Se o número for igual a 2, é primo, é o número 2, então ele é primo, acabou. Se não, aí eu vou para o ELIF. Se o resultado da divisão do número por 2 for igual a zero, significa dizer que o número é par, e aí eu já digo, ele não é número primo. Se não, aí a gente começa a fazer ali. O número x, eu defino a variável x. E por que eu defino a variável x? Porque eu preciso dividir, como está no comando da questão. Calcule o resto da divisão do número por 2 e depois por todos os números ímpares. Então, eu estou definindo, eu já vi o número 0 e 1. 0 e 1, fora de cogitação, está tratado lá em cima. O número 2, já tratamos aqui na linha 8, tá aqui. Qual é o próximo número? Óbvio, é o 3. Então, eu defino aqui o 3 como um número ímpar. E aí, eu coloco esse while, enquanto o x for menor do que o n. Ou seja, eu vou testar até o número. Porque, vejam, eu já estipulei que o 0 já foi tratado, o 1 já foi tratado, o 2 já foi tratado, então só pode ser o n, n é o número que a pessoa inseriu. N só pode ser agora maior ou igual a 3. Então, enquanto isso acontecer, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a divisão e vou usar o break, como eu falei aqui. Tá? O break é uma ferramenta para a gente sair do while. Não se preocupem com o break agora. A gente vai voltar a ele já em 2 minutos. 2 não, um pouquinho mais, porque tem um outro exercício para responder. O ponto aqui é que eu estou fazendo o resto da divisão de um número pelo outro. Quer dizer, se eu digitei 9, por exemplo, como foi lá, 9 dividido por 3, porque o x vale 3. 9 dividido por 3 é 3. Qual é o resto? 0. Então, quando eu estou aqui, eu saio do while. Ok? O break, ele vai me fazer isso. Até já antecipo. Ele vai me fazer sair do while. Então, eu vou pular esta linha 16. Aí eu venho para cá. No caso lá do 9, imaginando que foi o número 9. Aqui, 9 é igual a 3, porque se eu inserir 9 lá em cima, ele passou por tudo isso aqui e chegou até aqui. X é igual a 3. 9 é igual a 3? Claro que não. Então, tá aqui o meu if, e aí eu mostro o resultado. Tá? Então, essa é a lógica, e a gente coloca lá no site rapidamente. Eu vou executar aqui 2 vezes, talvez um pouquinho mais, mas só para vocês verem ali as variáveis. Ele já está me pedindo um número. Eu coloco -1 como teste, tá? O n vale -1, ele já cai no primeiro if. Tá? O n é menor do que 0? Sim. Então, ele executa o que está na linha 3 e acabou o programa. Não tem mais nada a ser executado. Por outro lado, aí eu venho aqui e executo de novo. Tá? Se eu coloco aqui 0 e insiro 0, o que ele vai fazer? É menor do que 0? Não, então ele pula aquele if. Ele vem para o elif. N igual a 0? Sim, N igual a 0. Então ele executa o que está na linha 5 e acabou o programa. Ponto final. A mesma coisa se fosse o número 1. Se eu coloco o número 2, tá? E aí a mesma coisa, a mesma lógica. N menor do que 0? Não, ele pula. É igual a 0 é igual a 1? Não, n é 2. Então pula, ele cai no else. E aí eu tenho outro if. É igual a 2? Sim. Então ele mostra a mensagem. É número primo. E acabou o programa, porque o elif que está depois e o else não vão ser executados. Ponto final. Agora eu vou colocar 3. E depois eu vou colocar o 9. Opa, aqui 3. Ele vai executar, lá em cima não vou repetir, não, não. Aí ele entrou aqui. É igual a 2? Não, não é igual a 2. O resto é dividido, é igual a 0? Quer dizer, 3 dividido por 2.
né? Ou seja, vai dar 1 e sobra 1. Portanto, isso aqui é falso. Ele pula e vem para o else. E aí ele já faz que o x é igual a 3. Ele criou agora a variável 3. Ele vai entrar aqui no while? Não. Ele não vai entrar no while. Por que ele não vai entrar no while? Porque a minha condição é x menor do que n. E, obviamente, x é igual a n. Então, ele já vai direto para o if. Está aqui, ó. Como vocês puderam ver, a setinha vermelha já foi para o if. Ele não executou o while. X é igual a n? Sim. Então, ele vai dizer que é número primo. Pronto. Acabou o programa. E se eu colocar a última execução aqui, o número 9, foi o 9 que a gente viu antes. Deixa eu voltar aqui. Não, ele não está mostrando aqui. Não foi, eu não lembro se foi o 9 que eu coloquei, que ele falou que não é. Aí. Então, vamos colocar aqui o número 9. Executei. E aí, lá em cima, pula tudo, entrou. If, pula esse elif, entrou no else. Então, x igual a 3. Ali ele faz o teste. X é menor ou igual a n? E claro que é. N é 9, x é 3. Então, ele entra. O resultado é igual a 0? E é verdade. Nós sabemos que 9 dividido por 3 vai dar 3, sobra 0. Então, o resto é 0. Aí ele tem o break. Como eu disse, reparem aqui, da linha 15, ele vai pular para a linha 17. Ele não vai executar isso daqui. Por quê? Porque o break faz com que eu saia do while. E aí ele pula para a linha 17. São iguais? Não. Então, ele cai para o else. Não é primo, porque é divisível por aquele número dali. Tá ok? Então, essa é a lógica deste programa, eu repito, a ideia aqui não é saber em si os números primos ou não, a ideia aqui é que vocês percebam que tem de ir para um, tem de testar isso, tem de testar aquilo e testar aquilo outro. Programação é isso. Tá? Ou seja, programação é você pensar na sequência, pensar aqui nas possibilidades, o que a gente tem de fazer, o que precisa ser feito, qual passo que vem antes, qual vem depois, e aí você tem a programação. E depois o 22. Vamos executar aqui o 22. 22, digite o número 454. 454 é um número palíndromo. Vamos colocar aqui o 10, 501. É um número palíndromo. Agora vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Não é um palíndromo. E se eu colocar, obviamente, o inverso, 5, 4, 3, 2, 1, não é. Se eu, por acaso, coloco aqui 1, 9, 2, 0, depois 0, 2, 9, 1. É. Tá? Então, é isso o programa. Né? O programa simples, mas que em termos de lógica é bastante relevante. Por quê? Porque a gente vem para cá. Tá? Ou seja, eu coloquei ali um comentário no início, eu quero que vocês prestem atenção ao comentário, que é para resolver esse problema a gente pode usar strings também. Ou seja, quando eu digo usar string, é converter para entender como string. Tá? Então, veja que estamos lendo o número, como está aqui, sem convertê-lo para inteiro ou float. Dessa forma, o valor de S será uma string. É isso que eu quero dizer. S aqui é né, o número que eu coloquei aqui como número string, na verdade. Então, eu não preciso converter o número para número. Lembrem-se, para o utilizador, para a pessoa que está vindo aqui, a mensagem diz digite um número. Então, para a pessoa é um número, não se esqueçam desse detalhe. Mas para mim, que sou o programador, para você que é o programador, você não entende isso como número. Tanto que ali a gente tem uma string. Porque a função input sempre retorna uma string. Então, eu não preciso converter para inteiro e depois fazer todas as contas. Eu posso usar strings sem problema nenhum. E o que a gente está fazendo aqui? Eu estou pedindo, eu criei a variável início, vai ter uma razão de ser, vocês vão ver, e eu estou querendo saber o fim. Por que eu estou querendo saber o fim? Eu estou querendo saber o tamanho, eu quero saber quantos caracteres tem ali. E aqui eu estou pegando a posição do último caractere da string. Lembram-se de que a função len, ela me dá o número total de caracteres, mas o que eu preciso? Eu preciso saber o índice aqui.
Porque se eu estou tratando com strings, significa dizer que eu tenho de trabalhar com os índices. E aqui, gente, o que a gente está fazendo aqui é vocês devem conhecer a expressão que quando a gente está trabalhando, a gente não deve reinventar a roda. Ou seja, a gente tem a roda já existe, a gente vai lá e usa a roda e ponto final. Você não tem de fazer nada de novo. E aqui a gente está fazendo. Porque nós estamos criando uma maneira do início para fazer essa verificação. Então, o que a gente está fazendo aqui? E eu volto. Aqui a variável fim, ela vai me indicar o que a variável len, o que a função len me retorna. Ela me retorna quantos caracteres tem uma string. Lembrem-se disso, já falamos disso. Então, quando eu executei ali e coloquei o 754, o 454, o len é 3. Só que eu vou trabalhar com string, portanto, eu vou trabalhar com índice. E se eu estou trabalhando com índice, não se esqueçam nunca de que o índice do último caractere da string é igual ao número de caracteres menos 1, porque começa do 0. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo, se eu coloco 454, significa dizer que, em termos de índices, eu tenho o índice 0, né? Aqui o 4 está no índice 0, o 5 está no índice 1, e o outro 4 está no índice 2. Então, vou colocar aqui número, e aqui é o índice. Vou até colocar isso aqui como... Depois eu coloco como comentário e vou deixar aqui nesse arquivo, para vocês se lembrarem. Então, ali, quando eu digo aqui a variável início vale 0, eu estou gerando um índice, ou melhor, não é que eu estou gerando um índice, mas depois eu vou utilizar esta variável como se ela fosse o índice. E a variável fim vai me trazer o índice final da string, que é exatamente 2. Tá? Ou seja, quando eu venho aqui e pego só isso aqui e executo lá no site, vocês vão ver que eu coloco 454, executo, coloco aqui 454. Poderia ser qualquer número, tá? Mas no exemplo, o número da string, vejam, isso é uma string. Não é um número, não é um número. Né? Para mim, para você que estamos programando, isso não é um número, isso é uma string. Depois eu vou dizer que a variável início tem o valor 0. E depois eu vou dizer que a variável fim vai ser igual a que número? Ao número 2. Por quê? Porque eu quero armazenar na variável fim o índice do último caractere da string 454. E como a gente já viu, o índice é 2. Tá? Aí eu volto aqui eu vou colocar como comentário para não ter problema, mas vou deixar aqui para vocês se lembrarem disso. Vou até colocar aqui, ó, função len. Não se esqueçam disso. Tá? Nós vamos usar isso mais para frente e muito, inclusive. Então, voltando aqui, eu já sei que a variável início corresponde ao índice 0 e a variável fim corresponde ao índice 2. Então, aqui eu gero um while. Enquanto o fim for maior do que o início, significa dizer que eu vou dentro do while estar aumentando em algum momento. E, enquanto o número, a string na posição 0, nesse caso, que estamos executando a primeira vez. Então, se estamos executando a primeira vez, a gente já sabe que a variável início vale 0 e a variável fim vale 2. Foi o que nós vimos lá no site. Então, está aqui. O fim é maior do que o início? Sim. 2 é maior do que 0. Então, isso é verdadeiro. E o conteúdo da string na posição 0 é igual ao conteúdo da string na posição 2? Sim, isso é verdadeiro. 4 não é igual a 4? Nós inserimos 4, 4. Então, aqui, eu quero saber qual é o caractere que está na posição 0 da string. Por que 0? Porque a variável início vale 0. E aqui eu quero saber qual é o caractere que está na posição fim, na posição de índice 2, né? Porque vale 2.
Então, na posição de índice 0 é o 4, e na posição do índice 2 é o 4 também. Então, esta frase inteira é verdadeira na primeira execução. Na primeira vez que o programa é executado, isso aqui tudo é verdadeiro. Por quê? Porque fim é maior do que início, 2 é maior do que 0, e o que está na posição 0, que é o 4, é igual ao que está na posição 2, que é o 4. Aí o que ele vai fazer? Fim vai ser diminuído de um caractere. Portanto, agora, fim passou a valer 1. E o início vai ser aumentado em 1. Então, início e fim agora valem 1. São iguais. Tá? Aí ele volta lá para cima. Agora aqui já vai dar falso. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou chegando de trás para frente e de frente para trás ao mesmo tempo. Eu estou analisando as pontas, digamos assim. Eu analiso na posição 0 e na última posição. Depois eu analiso no índice 1 e eu analiso na penúltima posição. E assim eu vou chegando. E aí, aqui, eu faço a indicação. Ou seja, eu estou diminuindo, começando aqui da esquerda, eu estou aumentando o índice do início e eu estou diminuindo o índice do fim. Enquanto eles forem iguais, eu vou voltando até chegar no meio. Até chegar no meio. E aí, quando tiver chegando no meio, ele sai daquele while. E aí eu faço a comparação final. Eu vou colocar isso aqui no site para isso ficar mais claro para vocês em termos de variáveis e vou utilizar o outro número. Qual que era o outro número? O 10.501. Porque como o 10.501 é mais longo, aí vai ficar mais claro, caso vocês ainda não tenham percebido isso daqui. Mas vamos lá, 10.501. Nós sabemos que isso é verdadeiro, é um palíndromo. Tá? Então, o que eu tenho de fazer? Olhando para o número 10.501, está ali embaixo, eu tenho de comparar se o que está na primeira posição é igual à última, se o que está na segunda posição é igual à penúltima, e se o que está no centro, tá? A partir dali se tudo se chegou até ali, aí eu digo que ele é, então, palíndromo. Tá? Se tivesse ali 9 caracteres, né? Então, eu tenho de pegar o primeiro e o último, segundo e antepenúltimo, terceiro e segundo e penúltimo, terceiro e antepenúltimo, o quarto e o antepenúltimo, e aí, se até aqui é tudo igual, é porque é um palíndromo. Então, essa é a lógica da análise. Eu tenho de pegar de trás para frente e de frente para trás. Eu vou até aumentar aqui o número para que isso possa ser executado. Eu vou colocar 10, 2, 5, tá? E aí vai ser 201, correto? 10, 10, 2, 2 e o 5 no meio. Então, eu envio. Então, está aqui a minha string. Esse foi o número que a pessoa inseriu. E vejam, 1 é igual a 1 no final, 0, 0, 2, 2 e o 5 no meio. Ponto. Beleza. Então, eu defino o início. Eu repito, o que é a variável início? Eu vou até anotar também no código. Vou colocar aqui variável início. Variável início é igual ao índice do primeiro caractere da string. Ok? Para que depois, quando vocês lerem este código, vocês saibam o que significa. A mesma coisa aqui. Então, aqui nós temos que o índice vai receber 0. Porque eu sempre vou começar com índice 0, já expliquei isso para vocês. Estou trabalhando com string. String, o primeiro caractere sempre tem índice 0. Por quê? Porque sim. Né? Porque é assim que o Python foi criado. E aqui a gente tem essa string com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Portanto, qual vai ser o índice do número 1 lá no final? Vai ser 6, porque 7 menos 1 é o que a gente faz na linha 3. Ok? Está ali. Então, eu sei que o índice do primeiro caractere é 0 e o índice do último caractere é 6. Acabou. Descobri os índices. Agora eu começo a fazer as devidas comparações. Então, como eu coloquei aqui, o fim é maior do que o início? Sim, vocês estão vendo aqui que o fim é maior do que o início. E o número que está na posição 0 é igual ao número que está na posição aqui.
é o número que está na posição fim, e ele vai dizer que é verdadeiro. Tanto é verdadeiro que a próxima linha a ser executada é essa daqui. Então, eu repito que é dentro deste while que eu estou comparando um número com outro, os extremos, e o fim, como vocês podem ver, está diminuindo, portanto, eu estou vindo para o meio, e o início está aumentando, eu também estou indo para o meio. Então, aí eu executo, e ele vai dizer que é verdadeiro, e agora, então, eu tirei um quer dizer, eu comparei o conteúdo aqui, o número 1 com o número 1 no final. São iguais? São. Então, eu tirei aqui 1 e o início vou aumentar. E agora eu volto para o início do while. E aí, eu tenho agora que eu vou comparar o 0, que está na posição 1, com o 0 que está lá na posição 5. Tá? Então, na verdade, primeiro, o fim é maior do que o início, sim, e vamos lá. E aí ele vai fazendo isso daqui. E ele vai comparando todos, até chegar onde, como está ali, vocês podem ver, o fim é maior do que o início? Não. Agora é falso. Significa dizer que ele chegou no meio. Ele foi testando as extremidades e indo para o meio, pá, chegou no meio. Porque o primeiro é falso. O fim é maior do que o início? Não. São iguais, então ele vai sair do while. Saiu do while. Ele vai lá para a linha 7. E agora, o que está na string, na posição início, portanto, na posição 3, o que é a posição 3? 0, 1, 2, 3. É igual ao que está na string, na posição fim, que é o próprio 3. E aqui no caso, sim. Nós sabemos que sim. É igual, óbvio. Então ele vai dizer, sim, isso é um palíndromo. Acabou o programa. E está correto. Agora, se eu executo ele de novo e coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a lógica vai ser exatamente a mesma. Ele vai, de novo, analisar das pontas para o meio. Só que ele vai gerar alterações no conteúdo das variáveis índice e fim. Por quê? Eu vou entrar aqui, tá? Aqui é para parar, peraí. Eu vou entrar aqui, início é igual a 0, beleza. E aqui eu digitei quantos? 1, 2, 3, 4, 5 números, então 0, 1, 2, 3, 4. Se são 5 números, o último índice é o 4. Então, beleza, tá ali. O início é 0, o fim é 4. Aí ele faz a primeira comparação. O fim é maior do que o início? Sim, o fim é maior do que o início. Então isso é verdadeiro. E aí ele vai para o segundo, porque aqui nós temos o AND. Então, já falei ontem, se a gente tem um AND, tanto essa expressão, fim maior do que início, quanto a outra tem de ser verdadeiras. E aí nós temos aqui o número da string, a string na posição 0 é igual à posição 4? E a gente sabe que não, porque 1 não é igual a 5. Portanto, esta linha 4 é falsa. É falsa por quê? Porque a primeira condição é verdadeira, mas a segunda condição é falsa. Como nós temos um AND, significa dizer que teria de ser true and true. Certo? Se a gente tem o verdadeiro e falso, é falso, ele não vai ser executado, portanto, ele vai pular. E aí ele pulou. Ele não executou o while. E aí, temos então que o início está na posição 0 e o fim está na posição 4. E aí ele vai comparar de novo. Eu vou fazer de novo a comparação. E nós já sabemos que essa comparação é falsa. Então ele vai pular e vai dizer: não é um palíndromo. Ponto final. Ou seja, essa é a lógica desse tipo de programa. E eu repito de novo. O ponto aqui não é nem a gente não é o grau de complexidade do programa, porque isso aqui é um programa muito bobo, muito simples. Mas a ideia é que vocês consigam perceber a lógica do programa. E aí eu posso, inclusive, vir aqui e digitar ovo. Como eu já disse, ovo é um palíndromo, que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Como eu já tinha falado, Ana é um palíndromo. Se alguém tiver aí agora, já nos próximos 10 segundos, uma palavra maior que seja um palíndromo, coloque no chat. Aqui não vem nada na minha cabeça, tá? E eu posso fazer aqui com strings também, apesar de que na mensagem eu estou colocando, digite um número.
Beleza. Mas eu posso fazer com texto em vez de número, por quê? Porque aqui no meu programa eu não converti para input. Apesar de eu pedir para o utilizador para ele inserir um número, eu, como programador, optei por tratar o número como texto. Poderia ter convertido para inteiro? Poderia. Ia dar a mesma coisa. Tá? Ia ser exatamente a mesma coisa. Só que aí nós íamos ter um problema. Qual é o problema? Como que eu vou descobrir o índice? Eu digo, seria a mesma coisa aqui, lógico. Como que eu ia descobrir isso daqui? Porque a função len não funciona com números. A função len só funciona com strings. E como que eu poderia comparar a primeira com a última posição se eu estou tratando números? Então, eu teria de converter para inteiro e depois reconverter para string. Eu só consigo comparar posições com strings. Tá? Ou seja, mesmo que aqui, né? Se eu chego aqui e coloco isso aqui tudo, imaginemos, óbvio que aqui eu digitei de maneira super aleatória, mas aí eu, como programador, tenho de pensar, poxa, se isso aqui, o meu programa, se eu converter para inteiro, para número, o que vai acontecer? Se eu converto para número, eu não consigo trabalhar com os índices, porque para eu descobrir se é um palíndromo ou não, eu sempre tenho de comparar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e por aí vai. Tá? O Alan colocou aqui uma palavra, né, Alan? Subir no ônibus, então, quer dizer, opa, não era para fazer isso, mas enfim. Então, eu tenho de ter essa percepção, eu como programador, tá? Para eu poder, enfim, não cometer esse erro, né? De converter para inteiro. Eu estou pedindo número, mas eu não converto para número no meu programa, tá? Então, é isso, ou é essa a ideia aqui do palíndromo. E para a gente finalizar, pessoal, eu quero começar não, na verdade, eu vou explicar aqui, eu já tinha explicado, tá? A questão lá do break, tá? Então, na verdade, a ideia é essa para a gente finalizar, eu vou passar aqui o break e continue. Então, nós temos essas duas palavras, são palavras reservadas, muito simples em termos de utilização. Vocês, inclusive, já viram aqui no código desse aqui, eu simplesmente coloco a palavra break onde eu quero, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, em termos de utilização, é só isso. Mas atenção à lógica, porque tem uma diferença do break para o continue. Então, como eu coloquei aqui, a depender, no segundo ponto ali, a depender do que se quer fazer, a possibilidade de terminar o while dentro do bloco pode ser requerida. Lembram-se quando eu falei ontem que eu tenho aquela questão de que eu quero fazer o somatório. Eu estou somando. Né? Ou seja, eu não sei quantos números a pessoa vai inserir no programa. Eu quero fazer o somatório de todos os números que ela inseriu. Quantos ela inseriu? Não sei. Ela pode inserir 2, ela pode inserir 200. Então, eu não sei. O ponto é que eu tenho de criar um mecanismo. Então, óbvio, se eu estou pedindo para ela inserir números de maneira repetida, eu vou usar o while. Beleza. Só que esse while, eu não consigo saber quando que ele vai parar. Como eu disse, eu não sei porque eu não sei se a pessoa vai inserir 2, 5, 10, 200, 500 milhões de números. Então, eu tenho de criar o while true e ficar executando, ficar repetindo. Só que eu também já falei para vocês que o while true gera um problema. Qual é o problema? Eu só consigo parar se eu usar o Ctrl C aqui no teclado. Só que, obviamente, eu não vou dizer para o meu usuário, para o utilizador do meu programa, colocar assim, insira os números, quando você quiser parar, aperte Ctrl C. Até porque se o utilizador fizer isso, o programa para de ser executado e ele não mostra o somatório. Então, eu tenho de criar aquela válvula de escape. Eu tenho de dizer na mensagem, insira um número qualquer, para fazer o somatório, ou zero, por exemplo, estou dando um exemplo, ou zero para sair do programa. Porque o zero não vai somar nada. Então, na hora que a pessoa digitar zero, aí o meu programa vai ter ali. Se o que a pessoa inseriu for zero, o que ela faz? Break. Sai do while.
ok? Então, a lógica aqui é essa. Né? Como eu coloquei aqui, imagine que o programa deve receber os números inseridos pelo utilizador e apresentar o resultado final. Se não houver uma maneira de travar a execução, o programa vai ser executado indefinidamente e é possível, então, nesse caso, inserir essa condição. Se o número digitado for 0, o programa sai do while e mostra o resultado da soma de todos os números, que é esse código aqui. Ou seja, né, aqui a gente volta um pouquinho para a aula de ontem, eu coloco aqui a soma vale 0, e eu coloco enquanto, né, while true, por isso que eu coloquei no código ali o comentário, com o true o código executa eternamente, vocês já sabem disso, while true é para executar sem parar. O número vai ser ali a conversão para o inteiro, digite um número a somar ou 0 para sair. E aí eu já faço o teste logo em seguida. Se o número for igual a 0, eu uso o break. O que o break está fazendo? O break para de executar tudo que estiver no bloco while. Portanto, tudo que vier depois do break, ele não executa. No nosso exemplo, eu só tenho uma linha, que é a soma igual soma mais número. Mas se eu tivesse 500 linhas depois, ele não ia executar nenhuma delas e ele sai do while, repito, e vai para a próxima linha no código depois do bloco while, que é o que a gente vê aqui, é o print. Tá? Então, quando eu executo aqui o 16, e aí a gente já finaliza, tá? Eu tenho aqui o 16, executei. Digite um valor para somar o 0, 0. Ele mostra o somatório dos números inseridos equivale a 0, porque ele mostrou a mensagem final. Se eu executo aqui, eu coloco aqui o número 1, o número 2, o número 3. Óbvio, nós sabemos que isso aqui vai dar 6. Aí eu enter novamente, mas agora eu não quero mais. Eu já somei os números que eu quero, digitei 0. O que ele vai me dizer? O somatório de todos os números equivale a 6. Tá? Nós temos aqui 2 minutinhos. Então, eu vou pegar aqui rapidíssimo. Esse é o 16. E vou executar ali no site só para que vocês vejam exatamente o break funcionando. Tá? É aquela coisa. Soma vale 0. Digite um número. Então, eu vou digitar primeiro o número 1. Vai para o próximo. Aí ele vai testar. Número é igual a 0? Não, isso é falso. Então, ele vai para a variável soma. Ele vai para a linha 6. Soma igual soma mais número. Soma valia 0, número vale 1, portanto, agora soma vale 1. Aí ele pede de novo. Aí eu insiro o número 2. Aí ele vai perguntar, 2 é igual a 0? Não, pulou. Então ele vai somar. 2 mais 1, agora soma é 3. Ele já pede de novo. Eu vou digitar o 3. De novo, mesma lógica. Ele pula, somou e me pede outro número. Aí eu vou digitar o 0. E agora eu quero que vocês reparem na setinha vermelha ali. Ele vai fazer o teste. Número é igual a 0? Sim. Então ele vai executar o que está dentro do if. Ele vai chegar no break. Quando ele ler o break, ele vai sair do while, portanto, ele não vai executar a linha 6 e ele vai para a próxima linha fora do while, que é o print final. E aí ele mostra, como vocês viram, pulou, e ele mostra o somatório no fim. Então, o break é para isso. Tá? Você quer parar o programa. Não é que você quer parar o programa, você quer parar o while e pular tudo que vem depois e sair do bloco while, você usa o break no momento certo. Tá? É isso, pessoal. Tem o continue ainda, mas, enfim, eu vou deixar para explicar na segunda-feira, porque senão a gente ia demorar mais uns 5 minutos aqui e eu não quero tomar o tempo de vocês, né, para a gente terminar aí exatamente no horário. Tá? Eu vou, de toda sorte, já colocar o continue aí no PowerPoint, tá? Tem aí também uns exercíciozinhos. E é isso, tá? A gente termina por aqui. Bom fim de semana a todos vocês, para todos vocês. Boa noite e a gente se vê, então, na nossa próxima aula na segunda-feira. Francisca, se ainda estiver aí, não sei se ela ainda está ou se já saiu, tá? Mande lá a sua mensagem por e-mail, tá? Ou, enfim, na segunda-feira você me pergunta se resolveu o microfone. De novo, pessoal, boa noite, bom fim de semana, divirtam-se, se cuidem, cuidado com o Covid e até segunda-feira. Tchau, tchau.